Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos importantes na negociação e colocamos esse conceito ilustrado como o iceberg, que você tem a parte de cima e a parte submersa. A parte de cima corresponde às posições e a parte de baixo corresponde aos interesses. Eu sou Rino Ribeiro, sou PhD, mestre em administração pública, engenheiro mecânico, com várias pós-graduações, MBAs, livros, artigos publicados, participações em congressos, mais de 15 anos de experiência na área de treinamentos, ensino, capacitação e auditoria interna. Vamos falar sobre essas duas facetas da negociação, que são as posições e os interesses. Na verdade, as posições elas correspondem àquilo que nós enxergamos como necessário para atender a nossa demanda, a nossa necessidade. Pode ser o preço, pode ser um produto, um serviço, e o interesse é aquilo que a gente realmente quer. Então, posicionamento é o que está na superfície, é o que está acima do iceberg, é o que é a parte visível, é aquilo que nós apresentamos inicialmente, mas existe algo escondido, algo que está oculto aos nossos olhos e nós precisamos, no nosso processo de negociação, entendermos quais são os interesses, os reais interesses da outra parte, não apenas a posição, aquilo que ela está buscando, que seria o preço, produto, serviço, especificações, aquilo que ela verbaliza, mas devemos decifrar aquilo que ela precisa. Então a comunicação corresponde à nossa oferta inicial, o preço, outros elementos que são colocados na negociação de forma clara, de forma explícita. Só que nós temos os interesses. Os interesses são, na verdade, as reais necessidades e desejos que nós temos ao negociar e que nem sempre estão claras, nem mesmo para o próprio interessado. Então, os interesses é tudo aquilo que está envolvido de forma submersa, de forma implícita na negociação. Os interesses, eles estão relacionados a necessidades e a motivações. Existe um caso bem anedótico sobre esse tema, sobre a questão da posição e interesses. Conta-se que havia dois irmãos e eles estavam brigando por uma laranja. Eles queriam essa laranja, o mais velho e o mais novo. Então, o pai resolveu dividir a laranja exatamente no meio para os dois irmãos, já que não era possível os dois chegarem a um acordo de com quem ficaria a laranja. Então o pai disse: olha, então vamos dividir a laranja ao meio. Cada um fica com a metade. Um de vocês vai cortar a laranja e vai dar a outra metade para o outro. Então um deles cortou exatamente na metade exata para não ter briga. Aí o que aconteceu? Um levou a laranja e usou a casca. Usou a casca para fazer lá uma torta, um bolo de limão. E jogou o miolo fora. O miolo e o suco da laranja ele jogou fora. E o outro pegou um copo, espremeu a metade da laranja, usou o suco e jogou a casca fora. Ou seja, nós tínhamos uma posição, os dois irmãos estavam brigando pela mesma posição, mas eles tinham interesses completamente diferentes. Um queria a casca, o outro queria o suco. Se fosse possível visualizar esses reais interesses, a gente poderia dar a casca de uma laranja para um e o miolo da mesma laranja para o outro, atendendo os reais interesses. A posição era a mesma, mas os interesses eram diferentes. Então, nesse jogo, nós temos necessidades e motivações que estão envolvidas no processo de negociação. É um lado oculto, né?
Então, identificando os interesses submersos. Como é que você identifica? Você vai fazer perguntas para o seu interlocutor, de modo que a outra parte fale, né, vai estimular essa pessoa a falar, e com essa fala você vai decifrando, você vai percebendo quais são os reais interesses da outra parte. Demonstrando empatia, vai compreender a dor do outro. Tem algumas áreas, né, que tem muita dor, especialmente no ramo de construção civil, por exemplo. É uma área que tem muita dor. Então, muitas vezes, nem o interlocutor sabe realmente o que ele quer outra coisa, os seus reais interesses são outros. E a escuta ativa, você vai escutando e dando oportunidade ao interlocutor para que ele expresse as suas ideias e registrando os seus sinais verbais e também não verbais. Técnicas para explorar os interesses: você pode usar a investigação, usando as perguntas estratégicas para aprofundar o conhecimento. A exploração, usando a criatividade e propondo soluções criativas. E também utilizando técnicas como brainstorming. Realiza um brainstorming para gerar ideias inovadoras. Alinhando o posicionamento e interesse. Aqui atrás de mim, né, isso passa pela compreensão, entendendo as posições e os interesses de ambas as partes. A conexão, encontrando pontos em comum, pontos em que você pode ceder e que aquilo que você vai ceder tem um custo baixo para você ou nenhum custo e um alto valor para o seu interlocutor, e estabelecendo pontos em comum, estabelecendo também uma relação de confiança e criando soluções criativas e que atendam os interesses das duas partes. E aqui eu posso, a gente apenas falando de exemplos, né, em que uma negociação pode ser bem sucedida, envolvendo essa parte do interesse e das posições. As empresas e fornecedores podem chegar a um acordo comum de modo a reduzir custos e aumentar a qualidade, negociando coisas que são caras à outra parte, baratas para mim, e vice-versa. E claro, isso pode ser aplicado em renegociação de contratos, promoção, planos de carreira, condições de trabalho. Tudo isso pode gerar uma boa negociação ao você entender as reais necessidades do seu interlocutor e não apenas a posição que ele está verbalizando. Então, claro, isso requer prática, mas a prática se alcança com a prática. O conhecimento prévio, a preparação, o conhecimento do seu negócio, do seu produto, do seu serviço e das necessidades do seu interlocutor, do seu interessado, e a estratégia correta para alcançar os melhores resultados para ambas as partes. E é isso, gente. Obrigado por nos assistir até aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.